O chamado de Tomé e Judas. Tomé, o pescador, e Judas, o errante, encontraram-se com Jesus e os apóstolos no barco de pesca que atracou em Tariquéia. E Tomé os conduziu à sua casa perto dali. Filipe agora apresentava Tomé como seu indicado para o apostolado, e Natanael apresentava Judas Iscariotes, o judeu com as mesmas honras. Jesus olhou para Tomé e disse: Tomé, tu tens pouca fé. Entretanto, eu te recebo. Segue-me. Para Judas Iscariotes, o mestre disse: Judas, somos todos da mesma carne, do mesmo modo que eu recebo em nosso meio. Eu oro para que seja sempre leal aos teus irmãos galileus. Segue-me. Depois de haverem descansado, Jesus saiu com os 12 para orar com eles e para instruí-los sobre a natureza e o trabalho do Espírito Santo. Mas, de novo, de nenhum modo, eles compreenderam o significado daquelas verdades maravilhosas que ele tentava ensinar-lhes. Um compreenderia um ponto e o outro compreenderia outro ponto. Nenhum deles, porém, pôde captar o seu ensinamento como um todo. Eles sempre cometeriam o erro de tentar enquadrar o novo evangelho de Jesus dentro das suas velhas formas de crenças religiosas. Não conseguiam captar a ideia de que Jesus tinha vindo para proclamar um novo evangelho de salvação e para estabelecer um novo caminho de encontrar Deus. Eles não percebiam que ele era uma nova revelação do Pai dos céus. No dia seguinte, Jesus deixou seus 12 apóstolos a sós. Queria que eles se conhecessem uns aos outros e desejava que ficassem a sós para conversarem sobre o que lhes havia ensinado, o que ele lhes havia ensinado. O mestre voltou para a refeição da tarde e, depois do jantar, ele falou-lhes sobre as ministrações dos serafins, e alguns dos apóstolos compreenderam o seu ensinamento. Descansaram por uma noite e partiram de barco para Cafarnaum no dia seguinte. Zebedeu e Salomé tinham ido morar com o filho Davi, e desse modo toda a sua grande casa pôde ficar à disposição de Jesus e dos seus 12 apóstolos. E ali Jesus passou um sábado tranquilo com os seus mensageiros escolhidos. Cuidadosamente traçou os planos para proclamar o reino e explicou integralmente a importância de evitar quaisquer conflitos com as autoridades civis, dizendo: se os governantes civis tiverem de ser censurados, deixai comigo essa tarefa. Cuidai de não fazer nenhuma denúncia contra César ou os seus servidores. Foi nessa mesma noite que Judas Iscariotes chamou Jesus à parte para perguntar por que nada estava sendo feito para tirar João da prisão, e Judas não ficara totalmente satisfeito com a atitude de Jesus. É interessante como... isso é uma coisa pessoal minha, né? Quando eu li o texto, assim, quando fala Judas, o errante, essa palavra me incomodou. Eu sei tudo que Judas fez, né? Mas acho que nem Jesus chamaria Judas de errante. Então, é engraçado que os seres intermediários... Eu entendo, mas eu confesso que me incomodou. Não sei se incomodou mais alguém isso. Os seres intermediários chamarem Judas de o errante. Esse errante, será que não é no sentido de aquele que não para em lugar nenhum, assim, porque ele tinha saído, não é? Mas será? Os outros também tinham saído Não, porque ele tinha sido... discipulado de João, não é? Não, mas da casa dele, né? Ele não tinha mais lugar. Tá. Da casa dele, ele não tinha onde ficar, né? Ele estava meio que... Porque eles falam, os alfeus, os pescadores, Simão Pedro, pescador,
Mateus é o cobrador de impostos, e aí Judas o errante, assim. Eu compreendo, mas assim, me incomoda um pouco. Mas também, Para mim problema meu, né? também incomoda. Para mim A mim incomoda. também. Meu coração se incomodou. Uhum. Para mim me incomoda até falar que ele foi o traidor. Eu acho que tinha um plano, alguém tinha que fazer alguma coisa para cumprir o plano e ele foi a vítima. Eu sinto assim. Porque se ele fosse tão mal assim, ele não se enforcaria, né? Ele não- Ficaria com o dinheiro e É. numa boa. O Aélio Não, quer eu falar. Desculpa, Angélica, pode terminar primeiro. Não, Desculpa. não, já terminei. Desculpa. Estou conseguindo marcar aqui com o software, eu andei fazendo uma mexida no computador, Aélio, está baixinha a sua voz. vou levantar. Aumenta o microfone. Pois então, eu não estou conseguindo fazer a marcação com a mãozinha amarela, Uhum. vou levantar a mão quando quiser falar. O que a Lília acabou de dizer foi exatamente o que aconteceu. O errante tem a ver com a biografia do Judas, porque a obra só estava iniciando, e ele era um rebelde, sem causa. Ele era filho de pais ricos, judeus, ou seja, a Judéia ficava no sul da Palestina, e ele estava na Galileia, ao norte, procurando trabalho, quando ele encontrou uma oportunidade de participar desse projeto. O errante tem a ver com os antecedentes dele até ali. Ele estava errando, no sentido dele, como disse a Lília há pouco, ele estava itinerando por terras distantes, longe da família, longe da riqueza, e com a mão na frente, outra atrás. O errante tem a ver com isso. Lília está certa. Mas ele fazia parte do grupo de João Batista. O João Batista vivia mais ao sul, vivia em Judá. Então, mas ele fazia parte desse grupo. Perfeito. Mas em relação à família dele, ele era errante. Ele não é errante porque fez más escolhas relacionadas à obra do João Batista ou relacionada à obra que estava acabando de entrar. Ele era errante em relação ao passado dele com a família. Como alguém agora que briga com a família, briga com os pais e sai pelo mundo para encontrar o próprio caminho. Essa pessoa é chamada errante também, nesse sentido. Então, o que Lília colocou é fato. Os reveladores não estão falando do final da obra, do que vai acontecer, ele está falando do começo da obra. Ele era um errante em terras estranhas, nesse sentido. Muito embora o termo errante possa ter o alcance que você e a Angélica falaram há pouco, mas não se trata desse lado da questão. Então, tem a ver com a história dele na familiar. Salvo melhor juízo. Obrigado, Hélio. Quem sabe tenha também, desculpe, Isabel. Não, pode. Quem sabe tenha também essa conotação, né? Porque ele deixou a casa, virou um andarilho, vamos dizer assim, né? Um andarilho. Mas ele então, deixou a casa porque errou, realmente, né? Porque era um errante, porque Não. Ele deixou a casa para seguir João Batista. Não, ele deixou a casa. Não, os pais deserdaram ele, não foi? Sim, porque ele foi seguir João Batista. Não, acho que Eu acho que sim, não? Não, porque acho que ele não estava trilhando bons caminhos. Eu não me lembro, então. Eu também não lembro. Acho que Bom, a gente vai chegar em... Henrique, pode falar. Não, depois Isabela. Isabela, primeiro. Boa noite, os últimos que chegaram aqui. Eu não conheço a história de Judas, e o irmãozinho Aélio, ele é doutor no assunto. Lá no grupo do Urante School, ele deu uma aula lá da Igreja Católica, que eu até guardei aquele material para meus estudos de religião. Obrigada por compartilhar o seu conhecimento. Eu concordo com a Sueli, porque eu não me lembro aqui de Urante, porque eu não tive na última aula, mas nenhum apóstolo, até onde eu li, foi qualificado. E esse foi qualificado dessa forma.
Mesmo assim, mesmo você justificando, o meu coração dói. Não sei por quê. Ó, eu posso ler um trechinho aqui? Eu vou ler. Do 139, que a gente vai ler na sequência. Judas Iscariotes, o 12º apóstolo, foi escolhido por Natanael. Ele nasceu em Queriote, uma pequena aldeia no sul da Judéia. Quando pequeno, os seus pais mudaram-se para Jericó, onde ele vivia e havia sido empregado nos vários negócios das empresas do seu pai, antes de se tornar interessado na pregação e na obra de João Batista. Os pais de Judas eram saçudeus e quando o filho deles juntou-se aos discípulos de João, eles o repudiaram. Então, era disso que eu me lembrava. Então, foi por causa deles ter se... Dele seguir esse caminho de... Uhum. Mas pode falar, Henricão. Opa, obrigado. Olha, esse errante, eu concordo com a Aéreo. O nosso amigo Judas, ele, na verdade, não sabia exatamente o que ele queria. Ele estava buscando, ele se juntou à turma de João Batista, mas ele era um judeu convicto. E, aliás, essa foi a razão dele trair a Jesus, porque ele era um judeu ortodoxo, vamos dizer assim. E ele saiu de casa quando ele se juntou à turma do João Batista, mas não era só isso. Ele antes tentou se juntar com os zelotes. Ele queria fazer parte do grupo dos zelotes. Ele queria derrubar o povo de Roma. Então, ele, na verdade, ele não sabia exatamente o que ele queria. Ele queria defender a Judéia, ele queria ser judeu. Ele achou que, se aproximando de João Batista poderia ser um libertador. Depois ele foi convidado lá para fazer parte do grupo de Jesus. Ele aceitou porque ele achou que Jesus poderia ser o libertador. Em nenhuma dessas situações ele se encontrou. E essa foi a razão dele ter traído Jesus. E Jesus já sabia que isso ia acontecer desde o momento que se encontrou com ele lá. Então, eu acho que o termo errante aí é um termo no sentido de um perdido, de não saber que direção seguir, que direção tomar. Ele era uma pessoa indecisa, que não sabia exatamente o que ele queria fazer. E aí, assim, os reveladores, eles falam de outros apóstolos e dão, sim, atributo a eles. Por exemplo, a Sueli falou do Mateus, o cobrador de impostos, de Pedro, o pescador. Então, assim, os reveladores, de fato, definiram algum atributo para cada um dos apóstolos de Jesus. Então, eu não queria desviar desse tema, eu vou deixar a Lilian falar aqui, porque depois eu queria falar de um outro tema. Bem rapidinho. Tá bom. Viu, para consolo de todos, em inglês está a expressão wanderer. E wanderer é andarilho. Andarilho, aí faz mais sentido. Andarilho é uma tradução mais específica, né? Eu acho até que eles vão mudar essa tradução, hein? Agora, falar com a Suzana. Porque você passa lá para ela, Sueli, então? Passo. Porque essa tradução, ela deixa uma interpretação meio, né, dúbia. Muito pesada, eu acho, né? Muito principalmente pesada, em função da biografia. Sussuzinha travou. Pensei que era eu de novo. Eu acho estranho, assim, os seres intermediários colocarem essa palavra. Assim, né? Que não é essa palavra, agora a gente acabou de descobrir. Quem sabe antigamente, né, se usasse mais errante no sentido de andarilho. E a Lilian travou, eu acho. Ou eu.
Você tem travado aí, Sussu. A Sussu está na Colômbia, Henrique, na casa da minha filha lá, e a internet ali não é a melhor do mundo. Não porque está na Colômbia, mas ali na casa da minha filha não é muito boa. é Então, isso mesmo, a internet aqui não é boa. Voltei. Isso. Mas Pode falar, bonitão. Então, o assunto que eu queria comentar aqui, e que, assim, me chamou fortemente a atenção, é o fato de que os apóstolos, nenhum deles entendia ou compreendia completamente o que Jesus queria dizer. Um entendia alguma coisa, outro entendia outra coisa, ou outro não entendia nada. E os reveladores, eles contam aqui porque que isso acontecia porque teimosamente os apóstolos tentavam associar os ensinamentos de Jesus às velhas crenças que cada um deles tinha. E eu não percebo nada de similar com o que acontece hoje. A gente continua vendo a revelação, sendo seletivo naquilo que a revelação nos conta. Quando a gente não gosta de uma coisa, a gente faz de conta que aquilo não é com a gente. Quando a gente encontra alguma coisa mais ou menos, a gente tem uma tendência a adaptar para a nossa realidade e acha que é aquilo que está escrito ali na revelação. E algumas coisas a gente se entusiasma, porque realmente faz sentido e está tudo bem. Então, é muito interessante, porque, assim, a gente tem uma dificuldade de se desvencilhar dessas antigas crenças. Nós já falamos disso em outras oportunidades, mas acho que isso faz parte da natureza humana, né? De tentar proteger, defender aquilo que acredita. Muitas vezes a gente defende com tanta força, com tanto entusiasmo, que esquece de abrir a porta para poder assimilar um conhecimento novo. Então, nesse documento, o que mais me chamou a atenção foi justamente esse aspecto, né? Posso falar um pouquinho agora, hein? Pode, Claro, claro. por favor. Sabe que eu estava levantando a mão aqui, tá? E ninguém me dava a palavra. Eu digo assim, Ai, pô, os caras desculpa. Mas você estava levantando assim? Exato. Eu digo, os caras estão me dando um gancho que faz tempo que eu não apareço aqui, então, agora... Perdão, eu não vi. Não, brincadeira, que é isso. Mas o que me chamou a atenção nesse texto, além da questão do Judas, porque no Judas todo mundo bate nele, né? Com razão, é o que Jesus falou para Tomé, tens pouca fé. E aí, às vezes, eu me enquadro no papel de Tomé, assim, de, pô, mas será que eu tenho a fé necessária, o suficiente, né, para realmente ser qualificado como alguém que é um crente, né? Embora a minha medida, a minha régua seja bem diferente, naturalmente, da régua do nosso irmão maior, hein? Mas eu fico pensando assim, puxa, eu acho que, né, a fé é uma coisa que ela brota dentro de ti e ela transparece, né? E às vezes, de uma maneira ou de outra, assim, né, em algumas situações, tu deixa de transparecer a tua fé, mas muitas vezes ela não transparece em todas as situações. Eu acho que ter fé é tu demonstrar em todas as situações, na verdade, esse amor, essa dedicação, essa coisa toda, né? Então, nesse sentido, também, eu acho que sou um pouco como Tomé, assim, sabe? Estou fazendo minha culpa aqui. Digo, pô, mas se Tomé foi chamado a atenção, pô, então eu acho que eu estou no caminho aí. Era isso. Acho que todo mundo um pouquinho, né? Eu também, às vezes. Falho. Dependendo de onde o calo aperta, né? É difícil. A melhor percepção da qualidade da nossa fé é justamente o estado de retidão, de você não se desviar do caminho, de você se manter leal ao Pai em qualquer circunstância, de dizer, olha, esse negócio aqui, o meu pai não faria, de jeito nenhum.
não faz parte do reino dele, não faz parte dos propósitos dele. Então, quando você consegue fazer essa avaliação e resistir à tentação de infringir essa ideia de que aquilo o pai não faria, aí você demonstra que realmente tem uma fé muito forte, uma fé inabalável, né? Os reveladores, em vários documentos, nos falam sobre essa fé e falam, não, a fé não é acreditar, não é ter certeza, não é... A fé é você aceitar o pai como pai, os irmãos como irmãos, e a ponto tal de você, em hipótese nenhuma, trair esse amor e essa confiança que você tem nele. Então, cada vez que a gente faz alguma coisa errada, é uma maneira de trair a confiança que nós temos no nosso pai. E se nós traímos essa confiança, é porque nós não temos a segurança, não estamos absolutamente convictos de que o pai é sempre a melhor opção. Então, é bem legal isso aí que você falou, Flávio, e acho que se aplica a todos nós, né? Porque esse espírito de retidão que era presente na vida de Jesus, eu não acho que nenhum ser humano tenha realmente com essa devoção que Jesus tinha. É claro, nós não podemos nos comparar a Jesus, mas o exemplo dele mostra bem essa fé inabalável de não aceitar de maneira nenhuma se desviar daquilo que o pai possa esperar de você, né? Não que vai acontecer nada, porque nós somos sujeitos a erros, e o pai sempre vai nos perdoar. Ele não se nivela por nós, né? Ele fica, eventualmente, se é que a gente pode falar, entristecido. Eu não sei se o pai se entristece, mas eu acho que ele fica entristecido quando a gente dá uma pisada na bola. Mas tudo bem. Muito bom. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre isso? Eu queria falar o seguinte, assim, embora eu não seja estudiosa, mas eu sou curiosa, então já participei de vários grupos e ainda participo, né? E quando eu deparo com um novo ensinamento, né? Porque o livro de Urantia assim, uma coisa diferente de tudo que a gente já caminhou, né? Mas, assim, eu procuro ficar sempre... Eu participo de grupos reencarnacionistas e participo de grupos que não acreditam na reencarnação. Mas eu procuro ficar em cima do muro. Eu fico ouvindo este lado, aquele lado, e procuro não fazer comparações. Claro que a verdade, os princípios, as leis, muitas vezes batem, claro. Mas eu procuro, assim, não ficar comparando, não ficar, não, porque eu acho que é assim, não pode ser que seja assado. Não. Eu procuro, assim, sempre não ficar comparando e apenas absorvendo o conhecimento daquele momento. E outra coisa que me emocionou foi a Isabela, né? Não criticando o Judas, aceitando ele como ele é. Então, eu vejo assim que quando a pessoa chega já nesse grau de amorosidade, né? Já deve ter assim acessado um nível já elevado, porque está perdoando, né? A gente está aqui para isso, a gente está aqui para aprender e não ficar criticando, ao contrário, aceitando o outro como ele é, esperando que ele evolua à medida da busca, né, dele. Então, é isso. Muito obrigada, Angélica. Muito obrigada, Angélica. Olha,
Eu acho que é natural essa participação que a gente tem, essas atividades em diferentes meios. E não acho que a gente tem que seguir cegamente o livro de Urântia, ou qualquer outra religião, não importa qual seja. Mas é importante a gente ter a mente aberta para corrigir alguns entendimentos quando a gente acha que é o caso, né? Todos nós temos essa busca da verdade e muitas vezes nós não estamos convencidos de termos alcançado isso. Então, a gente acaba buscando encontrar isso num conjunto de diferentes alternativas. E tudo bem, isso faz parte, né? Com relação ao apóstolo Judas, uma coisa que me chama a atenção é que Jesus não questionou a escolha desses 6 apóstolos que foram escolhidos pelos primeiros apóstolos. Então, ele aceitou os gêmeos Alfeus, que eram pessoas extremamente simples, que Jesus já sabia de antemão que não teriam o dom de espalhar a revelação, como, por exemplo, Pedro tinha, ou outros apóstolos, mas ele aceitou de bom grado a presença dos gêmeos Alfeus, extremamente simples, do próprio Tomé, que era uma pessoa que tinha dificuldade de acreditar nas coisas, de ter fé. Ele tinha que tocar com as mãos para acreditar nas coisas. Também Judas, que ele recebeu no meio do grupo, sem questionamentos. Então, eu acho que Jesus aceitou bem essa diversidade de membros do apostolado dele, né? E é uma coisa realmente louvável, muito interessante, que eu acho que faz toda a diferença na vida de Jesus, essa simplicidade e essa aceitação dessa diversidade. Oi, Aélio. É apenas uma contribuição. Foi postado hoje no grupo Urântia School sobre os 12 apóstolos. Abaixa o seu som. Passar mais perto. Eu estou ouvindo. Puxar mais perto. Então, foi postado no grupo Urântia School sobre 2 apóstolos. Um deles, aliás, 3 apóstolos. Sobre os gêmeos Alfeus, é um texto de internet. Acredite se quiser. Mas o que está na internet? Isso não está na Bíblia, isso está na internet. São Judas Tadeu, que, na verdade, apóstolo cristão. O texto era sobre São Judas Tadeu. Era filho de Alfeu e de Maria Cleófas, parentes de Jesus. Seu pai era irmão de São José. E sua mãe, prima irmã de Maria, mãe de Jesus. Portanto, Judas Tadeu, que era um dos Alfeus, se omite o Judas, talvez para não confundir com o Judas traidor. Então, portanto, Judas Tadeu era primo irmão de Jesus, por parte do pai, né? E o seu irmão Tiago, chamado o menor, também se tornou discípulo. É apenas uma observação que o livro de Urântia omite, e por essa omissão a gente fica sempre querendo entender por que Jesus admitiu nesse grupo. O Henrique tem razão, fosse ele parente ou não, o fato é que eles eram limitados, eles eram os obtusos e eles não eram muito inteligentes. Assim mesmo, contribuíram muito na obra. E a outra menção que foi postada no grupo é com relação a São Bartolomeu, que, segundo a Bíblia, era um dos apóstolos. Eu falei, ué, o livro de Urântia nunca mencionou esse São Bartolomeu? Como assim? Aí o que tem? Também é de internet.
São Bartolomeu, também chamado de Natanael, ou seja, está esclarecido. Bom, desculpa a interrupção. Isso do Bartolomeu, já sabia que era Natanael, já tinha lido em algum lugar. E com relação ao Judas Alfeu, irmão de Tiago Alfeu, será que se realmente fosse verdade isso, que ele era parente de Jesus, os intermediários não teriam colocado isso no livro de Urântia? Partindo do pressuposto que o livro de Urântia é uma verdade na qual eu acredito, então eu prefiro acreditar no livro de Urântia do que na internet, se eu não sei a fonte. Católicos defendem como verdade. Na verdade, está na internet, mas é um site católico. E, na verdade, omissões do livro de Urântia tem aos tantos. O próprio Henrique falou há pouco que não dá para levar o cabo e o rabo de 100% de capa a capa. Cada um faz opção. Muito embora grupos como o que nós estamos participando agora estão estudando o livro de Urântia. Estudar o livro de Urântia é querer entender o livro de Urântia. Daí a ser uma opção de vida. Ah, meu Deus, é isso. É isso que eu pedia para a minha vida, e daqui para frente eu abandono tudo. Não, nós estamos estudando. E estudar e ter conhecimento não é sinônimo de praticar nada. A prática vem depois. Ninguém está praticando. Não, é o que eu estou dizendo. Porque alguém comenta aqui, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu acredito em ufologia. Ninguém está dizendo que vai deixar de acreditar ao ler o livro de Urântia. Eu só estou fazendo uma observação, não estou contestando ninguém, eu só estou acrescentando. Se alguém falou, ok, se alguém não falou, estou falando eu. Obrigado. Obrigada, Hélio. Hélio, posso falar? Eu vou falar rapidinho. Depois a Lilian. Tá. Eu não sei se você sabe, Hélio, São Judas, eu sou de origem armênia, meu pai é armênio, e São Judas Tadeu e São Bartolomeu foram os que fundaram na Armênia, em Itmiazim, a primeira igreja cristã ortodoxa. Então, ele é assim, a Igreja Católica acredita muito que em São Judas Tadeu, né, como discípulo de Jesus e fundador da primeira igreja. Mas como você é muito estudioso, acredito que você já deve ter visto isso também. Mas só estou reforçando, eu já coloquei isso em algum grupo, não lembro se foi nesse, então é por isso que eu estou falando de novo. Muito legal, obrigada, Angélica. Nada. Lilian? Então, nós vimos nos capítulos anteriores que Jesus não queria ninguém da família entre os apóstolos dele. Então, né, quem sabe, pode ser que seja um primo distante, quem sabe, não sei. Mas ele não queria ninguém. Agora, esse ninguém da família, será que é os irmãos dele? Ou incluíam os primos também? Né? Muito bem. Isso aí. Mais alguém? Então, vamos continuar com a nossa leitura. Alguém pode continuar a ler a semana das lições intensivas? Posso ler. Eu posso ler. Não, pode ler, eu leio depois. Tá bom. A semana de lições intensivas. A semana seguinte foi dedicada a um programa de aperfeiçoamento intenso. Cada dia, os 6 novos apóstolos eram colocados nas mãos dos seus respectivos recrutadores para uma cuidadosa recapitulação. Uma recapitulação de tudo o que tinham aprendido e experimentado como preparação para o trabalho do reino.
os apóstolos mais antigos recapitularam cuidadosamente, para benefício dos 6 mais recentes, os ensinamentos de Jesus dados até aquele momento. Às tardes, eles sempre se reuniam no jardim de Zebedeu para receber as instruções de Jesus. Foi nessa mesma época que Jesus estabeleceu um dia, no meio da semana, para descanso e diversão. E eles seguiram esse plano de descanso de um dia por semana durante o resto da vida material do seu mestre. Como regra geral, às quartas-feiras, eles nunca se dedicavam às suas atividades regulares. Nesse feriado da semana, Jesus normalmente separava-se deles, dizendo: meus filhos, ide divertir-vos por um dia. Descansai os corpos dos trabalhos árduos do reino e gozai do arrefecimento que advém da volta às vossas antigas vocações ou da descoberta de novas espécies de atividades recreativas. Ainda que Jesus, nesse período de sua vida terrena, na verdade, não necessitasse desse dia de descanso, ele adaptou-se a esse plano porque sabia que era o melhor para os seus seguidores humanos. Jesus era quem ensinava. O mestre, os seus companheiros, eram os seus alunos, os discípulos. Jesus esforçou-se para esclarecer aos seus apóstolos a diferença entre os seus ensinamentos e a sua vida junto com eles, e os ensinamentos que pudessem advir posteriormente sobre ele. Disse Jesus: o meu reino e o evangelho relacionado a ele deverão ser o conteúdo da vossa mensagem. Não vos deixeis desviar por pregações sobre mim e sobre os meus ensinamentos. Proclamai o evangelho do reino e retratai a minha revelação do Pai dos céus, mas não vos deixeis ser extraviados pelas vielas da criação de lendas e de construção de cultos de crenças e de ensinamentos sobre as minhas crenças e ensinamentos. No entanto, novamente eles não compreenderam por que ele dissera isso, e nenhum deles ousou perguntar por que ele lhes ensinava sobre isso. Nesses ensinamentos iniciais, Jesus tentou evitar controvérsias com seus apóstolos, tanto quanto possível, exceto naqueles casos que envolviam conceitos errôneos do seu Pai nos céus. Para todas essas questões, ele nunca hesitou em corrigir as crenças errôneas. Havia apenas um motivo na vida pós-batismal de Jesus em Urântia, e esse era a revelação do seu Pai do paraíso. Uma revelação mais verdadeira e melhor. Ele era o pioneiro do caminho novo e melhor até Deus, o caminho da fé e do amor. A sua exortação aos apóstolos era sempre: ide procurar os pescadores, encontrai os aflitos, os afligidos e confortai os ansiosos. Jesus tinha uma perfeita compreensão da situação. Ele possuía um poder ilimitado, que poderia ter sido utilizado para ajudar e adiantar a sua missão. No entanto, ele estava totalmente satisfeito com os meios e as personalidades, os quais a maior parte das pessoas teria considerado inadequados e que teriam encarado como sendo insignificantes. Ele estava empenhado
em uma missão de possibilidades dramáticas enormes, mas insistiu em dedicar-se aos assuntos de seu pai de modo mais tranquilo e pouco dramático. Evitou cuidadosamente qualquer exibição de poder. E agora ele planejava trabalhar de modo pouco ruidoso, ao menos por vários meses, os seus 12 apóstolos nas cercanias do Mar da Galileia. Obrigada. Obrigada, Yolanda. Obrigada a você. E aí, pessoal? Pode falar, Hélio. Será que eles jogavam bola? Tá mudo, Hélio. Verso 4, por favor, na tela, porque eu agora não tenho nada paralelo para ver. Uhum. Isso. Não, esse é 6, desculpa, perdão. É isso, Eli Maria. É o 4. 6, 4. Era aquele mesmo. Uhum. Aqui. Nesses ensinamentos iniciais. Bom, muito bem. É importante esse ponto porque nosso meio tem opiniões divergentes com relação ao que está no verso 4. Então, o que predomina é o que está logo nas primeiras palavras. Nesses ensinamentos iniciais, Jesus tentou evitar controvérsias com seus apóstolos, tanto quanto possível. Agora vem a parte que me chamou a atenção. Exceto naqueles casos que envolviam conceitos errôneos do Pai nos céus. Para todas essas questões, ele nunca hesitou em corrigir as crenças errôneas. Pois muito bem. A gente aprende nesse mundo de convivência social, para viver em sociedade, que a postura correta é ser politicamente correto. O que é ser politicamente correto? É não entrar em conflito. É melhor você concordar, deixa para lá, isso é bobagem. O que o outro pensa não importa. Deixa ele continuar pensando o que ele bem entender, estando certo, estando errado. O que importa de verdade mesmo, politicamente correto, é eu continuar com as minhas crenças e estamos conversando. Por que eu vou me envolver em debate? Por que eu vou me envolver em discussão? Ok, tudo bem. Eu entendo perfeitamente o conceito. Agora, numa sala de estudo, e a pretensão é estudar, a pretensão é entender, a pretensão não mudar de religião, não mudar de comportamento, mas pelo menos entender, já que você está aqui com um propósito. Entender alguma coisa que possa ter ou não utilidade, valor na sua vida, seja nessa, seja nas próximas. Por que a gente está deixando de ver o Pantanal, ou a programação do Netflix, ou coisa, sei lá, qualquer outra atividade? Então, a gente quer aprender. Ninguém vem aqui para computar ninguém a nada, para entender. Mas essa é uma sala de estudo, até onde eu entendo. Então, nesse sentido, eu acho estranho, numa sala de estudo, a gente colocar o politicamente correto na frente do contraditório, do estudar. Claro, seguindo as regras de boa educação, seguindo as regras de respeito. Você, para contraditar alguém, você não precisa ofendê-la. Você contraditar alguém, você não precisa faltar com respeito. Então, basicamente, esse ponto do parágrafo 4 me chamou a atenção a partir do que eu vejo nas nossas salas. Ou é um extremo de silenciar, ou é outro extremo de atacar. É apenas uma observação. Muito bem, Hélio. Quando a gente começou com a Lilian, me conhece desde o começo, o Milton, o Henricão, claro, e alguns outros. Você, a Hélio também. No começo dos grupos, eu vou contar a minha experiência, né? No começo dos grupos, eu seguia by the book e o livro de Urântia, né? Então, se as pessoas viessem falar alguma coisa que não estava ali, eu chegava, não confrontá-la, já acho que nunca faltei com respeito com ninguém, mas eu era mais dura, eu sei disso.
Com o tempo, eu fui aprendendo que ser mais dura faz você perder as pessoas, né? Então, assim, quando alguém me confronta e alguém me pergunta, por exemplo, um tema que foi bastante polêmico durante muito tempo e que em um encontro lá em Guararema fez muitas pessoas saírem da sala e abandonarem, etc., que é a reencarnação. Eu já fui espírita, kardecista. Já fui bastante coisa, uma delas espírita kardecista. Quando as pessoas me perguntam hoje, você acredita em reencarnação? Eu falo, olha, se você está estudando o livro de Urântia, segundo o livro de Urântia, a reencarnação não existe. Mas é uma forma de você interpretar. Se você vê o mundo das mansões, tem um paralelo com o mundo lá do Allan Kardec, que eu esqueci o nome, o Nosso Lar, etc, etc. O livro de Urântia fala que reencarnação não existe, mas é uma questão de interpretação, e você vai leia o livro e tire as suas próprias conclusões. Eu estudei astrologia por 10 anos. 10 anos eu estudei astrologia. E Jesus mesmo fala que a astrologia é uma besteira, que é uma crendice e que não serve para nada. Está escrito no livro de Urântia isso. Não com as minhas palavras que eu estou dizendo agora, mas quer dizer o seguinte, joga isso no lixo. E eu estudei 10 anos. As pessoas que me conhecem há mais tempo, muitas vezes me pedem alguma coisa, tipo assim, você faz o mapa do meu filho? Você faz o mapa da minha cunhada, da minha nora, que está passando por um problema X? Eu falo, eu posso até fazer. Assim, mas se você perguntar se eu acredito, não acredito mais. Então é até difícil, quando alguém me pede para eu fazer, eu falo, é até difícil eu fazer um mapa hoje, porque é uma coisa que eu não acredito mais. Mas se você faz questão, eu faço para você. Eu sei fazer. Entendeu? Eu acho que, assim, o grupo, participar dos grupos de estudos do livro de Urântia me fez uma pessoa melhor, mais tolerante, mais compreensiva e mais amorosa, eu acho, e mais acolhedora, tipo assim, não sou eu que tenho que dizer pau é pau, pedra é pedra, entendeu? A pessoa leia o livro e tire a sua conclusão. Acho que é isso. Muito bem, Sussu. Verdade. Eu que conheço a Sussu há tantos anos, eu sei quanto custou para ela se desvencilhar dessa questão da astrologia. E o que ela falou é verdade. Nós vamos ler, não vai demorar muito, a passagem onde Jesus fala, esquece essa porcaria, joga esse negócio no lixo. Isso não vale nada. E junto com a astrologia tem uma lista de coisas lá que ele fala, olha, não perca tempo com isso. Isso é besteira. Então, a gente pode achar que é ou não, vai da concepção e da ideia de cada um. Quando eu comprava um carrinho novo, eu não tinha como não colocar uns dentes de alho ali no porta-luva, ficava fedido, né? Mas era uma proteção que me garantia de muitas coisas. Tinha aquela fitinha vermelha amarrada atrás do carro. Tudo aquilo, eu acreditei nisso por muitos anos. E sei lá, eu achava que dava resultado. Então, hoje não faço mais isso, mas não quer dizer que quem faz está errado. Eu acho que é o momento que cada um está vivendo e a gente tem que respeitar isso. A duração da amizade num grupo de estudo, a empatia, o esforço conjunto, tem muito de respeitar. Respeitar as pessoas é uma coisa que todos nós fazemos. Respeitar a crença das pessoas, muitos de nós não fazemos. E não respeitar as crenças é uma maneira de desrespeitar a pessoa, né? Porque a gente acha que a convicção dela é errada, a nossa é que é certa. Eu estou convencido de que o livro de Urântia é o caminho que eu tenho que seguir.
mas não somos juízes. Nós não temos que carregar o chicote cósmico conosco, dizer, olha, você é estudante, como que você faz um negócio desse, né? Como que... faz parte. A obrigação de tentar converter as pessoas não é minha. É do Espírito da Verdade, dos 7 ajudantes da mente, do ajustador do pensamento, que são muito mais poderosos que eu. Então, nossa missão é falar daquilo que a gente acredita que está ali. Mas se a gente tiver que gastar saliva para convencer a pessoa, nós estamos fazendo alguma coisa errada. Não é essa a nossa missão. Nossa missão não é converter ninguém. Nossa missão é levar a palavra e o conforto de Deus e do Pai a todos aqueles que querem. Mas nós não queremos converter ninguém. Eu, pelo menos, não quero converter ninguém. Oi, a Egli está na sua frente. Egli, desculpa. Não, é só para completar um pouco assim o compartilhar que a Sueli comentou, né, sobre astrologia, que eu também fui uma estudante assim de muitos anos, né? Mais de 20 anos que eu precisei também abrir mão dessa crendice, que eu fiquei assim também muito chocada quando eu li essa parte, porque eu não atendia um paciente se eu não tivesse o mapa na frente e acreditava muito naquela, né, intuitivamente, as estatísticas, e isso me ajudava, era um mapa que me ajudava muito a dar segurança para mim, para um atendimento terapêutico, né? E eu vejo assim que ainda, em algum momento, eu tenho a curiosidade, né? ainda sou apegada, né? Mas já não tenho essa ferramenta tão assim necessária, tão proeminente, né? Então por exemplo, esse culto, né? De como muitas vezes a necessidade de, quando eu ia rezar, acender uma vela, né? Era importantíssima. Às vezes eu deixava a vela de 7 dias, né? Quase uma semana Também. acesa, né? Então, todo esse ritual eu amava, né? Porque eu venho da origem da Igreja Católica, o ritual, né? Todo aquele ritual era fantástico, eu sempre ficava muito encantada com os rituais. E o livro de Urântia foi tirando tudo isso de uma forma assim que é natural, né? Aos poucos a gente vai desprendendo disso, né? Daquilo que a gente acreditava muito, ou pelo menos que eu acreditava muito, né? E vejo assim, eu atendo pessoas que são espíritas, né? Então, o que é assim, né? Eu não vou falar da minha forma, mas aos poucos, até quando é oportuno, até mesmo a semana passada eu tive essa experiência de falar para uma pessoa que eu já estava atendendo há 2 anos sobre essa possibilidade de que nós não temos uma reencarnação aqui na Terra, mas reencarnamos muitas vezes, né? E ela gostou bastante dessa possibilidade, porque parece que a possibilidade da evolução parece que fez mais sentido para ela, mas eu precisei de 2 anos para perceber um momento mais adequado para poder trazer essa informação, né? Então, assim, acho que uma das coisas que a gente também vai aprendendo nos ensinamentos de Jesus é esse respeito que a gente vai adquirindo também, né, ao próximo, assim, de não ficar querendo impor o tempo do outro, né? Porque a gente vai observando também que a gente precisa de um tempo grande para ir assimilando novos conceitos e tirando esses andaimes que já não servem mais, né, da nossa construção espiritual, né? Então, é bem interessante, assim, o que o livro vai fazendo dentro. Eu tive muita briga com o livro de Urântia, e uma delas foi assim, quando eu fiquei, poxa, né, reencarnação, nossa, como reencarnação, eu que vivi experiência que eu achava que era a minha reencarnação passada, como que é isso, né? Então, não foi assim tão fácil, fui uma pecadora, vamos dizer assim, sabe? Foi muito difícil, mas hoje eu reconheço que
graças ao livro de Urante, eu me livrei de muitas histórias que eu estava muito aprisionada, né? Uma liberdade de, nossa, de poder amar sem precisar de tantas histórias, né? É muito mais simples, é muito mais fácil. Nossa, é muito bom. Então, só isso que eu queria compartilhar com vocês aí. Muito legal, Eglin. Muito legal mesmo. Obrigada. A Hélio? Então, na verdade, esse tema de agora que nós estamos estudando, essas falas, essas contribuições todas, me fazem pensar e correlacionar com o que nós, cidadãos brasileiros, estamos passando no momento. Nós temos o STF, com 11 ministros, que tem, a rigor, a obrigação de interpretar a Constituição. E ele tem que ser, digamos, instado a dar a melhor interpretação da Constituição. Eu estou colocando durante digamos, uma analogia à Constituição. Interpretar o livro Durante, interpretar a Constituição, seria um desafio dos ministros, seria um desafio dos estudantes. A composição atual do nosso STF mudou, eles deixaram de ser intérpretes da Constituição para serem militantes políticos, é um partido político que tem uma preferência. Bom, e eu vou também correlacionar o comportamento atual desses ministros com o comportamento atual dos novos estudantes, ou até dos velhos estudantes, que querem cooptar. Quando eu deixei de ser católico, para me tornar adventista, a minha família toda veio para cima de mim e tentaram me cooptar de volta. Eu fui vítima, na verdade. Dentro do meu círculo de relacionamento, eu estabeleço hierarquias. Tem gente que, para mim, é mais importante do que outras. Não, todo mundo é importante? Não. Tem gente que é mais importante. Para mim, a minha família, e aí na minha família estão meus parentes, meus filhos, o pessoal mais próximo de mim, tem uma importância maior do que os 8 bilhões de pessoas no planeta. Eu tenho um interesse especial por eles. Muito especial. Aí eu passei a ser militante também. Percebi isso claramente. Passei a ser militante também. No primeiro momento eu fui vítima e, sem eu perceber, me tornei militante, mas militante direcionada a quem me interessa. De um modo geral, isso pode ser até arrogante, pode ser até desrespeitoso, eu estou andando dos outros, como regra. Mas tem pessoas que, para mim, são especiais. Vale dizer que vocês todos aqui se tornaram especiais, até mais do que meus parentes, por incrível que pareça, mas vocês estão num grupo muito especial. Muito especial. Não sei se isso é bom ou é ruim, mas estão, para mim, são um grupo muito especial. Assim como eram meus parentes. Mas eu não tenho a menor intenção de cooptar 8 milhões de pessoas, ou os habitantes de Curitiba, ou agora eu estou morando no litoral, os habitantes do litoral, eu estou, pode ser que isso não seja nem legal para dizer, mas eu estou ligando nada, rigorosamente nada, para eles. Ou seja, militância não me interessa. Mas quando eu chego num grupo como este, eu tenho dificuldade de não me comportar como um ministro do STF querendo interpretar a Constituição. Possa ser que eu tenha que aprender um pouco mais e dizer, você não é ministro do STF, você não tem que interpretar nada, cada um tenha... Eu até consigo. Mas quando alguém fala, ouve alguém falar uma bobagem, é bobagem aspas, porque bobagem para um pode não ser bobagem para outro. Quando alguém fala uma bobagem, eu tenho uma dificuldade tão grande de ser politicamente correto. Olha, eu até prefiro desligar a câmera porque eu chego a fazer careta. Desculpe interromper. Obrigada, Hélio. Muito bem, mais alguém? Hélio é bem engraçadinha, né? Legal. Olha, gente, esse é um tema interessante, que não é exatamente o da leitura, mas é importante para todos nós. Aliás, está na leitura também, né, que Jesus tentava evitar os conflitos, exceto quando havia alguma interpretação equivocada sobre o pai dele.
por exemplo, de ser um Deus vingador, castigador. Ele claramente já retribuía, dizendo que não, que o pai dele era uma pessoa de amor, tal, todo aquele negócio, né? Então, eu acho que, sim, tá certo. Mas, no fundo da questão, Jesus não tentava fazer uma lavagem cerebral na cabeça de ninguém. Ele aplicava os ensinamentos, falava lá, mas não ficava torturando as pessoas com um chicotinho na mão. Aí você pisou na bola. Ah, você hoje não fez a sua oração. Não. Então, a nossa função como disseminadores da revelação ou do evangelho, e o evangelho não é só o que está no livro de Urântia, o que está na Bíblia também é evangelho. Então, a nossa função como disseminadores do Evangelho, e, na verdade, nós estamos falando de disseminadores do nosso Pai, a nossa função não é ficar julgando as pessoas. Não é isso, nós não temos que julgar ninguém. Quando a gente começa a julgar alguém, a gente está se atribuindo uma responsabilidade, uma autoridade que não nos foi delegada. Em nenhum momento, Deus ou Jesus falou, olha, se o teu irmão pisar na bola, dá-lhe um cascudo. Deus nunca falou isso para a gente. Mas Jesus sempre falou, olha, vocês levem esse evangelho a todos os cantos do mundo, né? Então, muitas vezes a gente confunde as coisas. Não tem. Nós temos pessoas que acham que a gente tem um rito para cumprir, para se salvar no reino dos céus. Se a gente não cumprir aquele rito, porque Jesus foi muito incisivo, a entrada do reino é pequena e só aqueles que... Papapá. Então, assim, o reino dos céus está aberto a todos nós. E a régua para cada um é diferente um do outro. Quem busca a Deus já encontrou. Então, a ideia da santidade do indivíduo, que a gente tem que ser santo, é um erro de interpretação, né? E isso atrapalha muito a disseminação. É um desserviço ao nosso Pai e aos nossos irmãos quando a gente tenta convencê-los por argumentos meus de que as ideias deles estão erradas. Jesus nunca falou para ninguém, olha, a sua ideia é errada, você nasceu errado, o seu ensinamento é errado. Ele falava o que era certo, ele falava, olha, eu acho que é por aqui, você tem que seguir esse caminho, né? Mas não tinha que argumentar com ninguém para convencer de que a pessoa ia para o inferno ou não. Eu acho que ele que tinha autoridade não fazia isso, né? Não devemos nós fazer isso. E isso é a causa de afastamento de muitas pessoas, não só do estudo do livro de Urântia, mas de qualquer outra religião. Na medida em que a gente tenta forçar que a pessoa cumpra determinados deveres, sob pena de ter que se abster do nosso relacionamento, alguma coisa está errada. Nós não estamos fazendo aquilo que nós temos que fazer. Oi, Aélio. Normalmente eu fico encantado com tudo que você diz, mesmo quando você diz coisas que eu discordo, como agora. Mas me encanta do mesmo jeito. Eu tenho um encantamento por você que deve ser alguma coisa que precisa de ajuda profissional. Mas discordei de tudo que você falou. Eu vou explicar por quê. Primeiro, Jesus ficou pouco tempo na sua missão de trazer o Evangelho, na sua missão de preparar os 12, na sua missão de preparar outro tanto de pessoas.
E muito do que ele realizou é omisso nos textos sagrados da Bíblia, é omisso até do livro Durante, ainda que o livro Durante, comparando com a Bíblia, seja muito extenso. Então, muito do que você disse está nas entrelinhas, porque não está nas linhas do que você disse. Tem uma pincelada aqui, uma pincelada ali, mas o fato é que os 12 apóstolos assumiram a missão de Jesus e saíram, sabendo, não sabendo, estando preparado, não estando preparado, foram enfrentar. Eles é que foram para a linha de frente, foram dar a cara a tapa, sem o preparo do mestre. Morreram por isso. Não, foram inclusive mortos. Então, mas a atividade dos apóstolos, para mim, tem mais a ver na linha que você falou do que propriamente a atividade de Jesus, porque Jesus era, ainda que ele falasse às multidões, era como Lula falando em ambiente fechado. Já os apóstolos, não, saíram se expondo ao risco de morte de verdade. O mesmo aconteceu com os apóstolos, com os discípulos de Melquisedeque. Então, se fala Melquisedeque no Ocidente, Melquisedeque no Oriente, mas o Melquisedeque, a rigor, ele ficou ali contido em Salém. Quem é que saiu daquele mundo doido lá? Os seus apóstolos, os seus missionários, enfim. E esses que saíram em missão, eles sabiam tanto quanto Melquisedeque? Eu acredito que não, ainda que seja apenas uma opinião minha. Os apóstolos sabiam tanto quanto Jesus? Eu acredito que não, ainda que seja só uma opinião minha. E aí, como é que eles atuaram? Eles atuaram do jeitinho que você está dizendo? É omisso, é apenas uma opinião minha, como é uma opinião sua. Então, o que passa? O que a pessoa descobre é o seguinte, que é menos arriscado ser politicamente correto. Ele ganha amigos, ganha simpatizantes, ganha gente, cara legal, vou lembrar dele no dia do aniversário, puxa vida. Enfim, mas seja como for, se passaram 2000 anos e os cristãos representam 1/3 da população. É. 1/3 da população. A gente conhece um pouquinho da história, tão somente dos 12 apóstolos, a maior parte deles foram mortos. Mas não foram os únicos que foram mortos. Muitos foram mortos nas arenas, no Coliseu. Muitos foram, enfim. E aí, como é que eles agiam de verdade? Então, nisso, não tem história contando. Mas não foram só eles os mártires, morreram um monte de gente. E morreram por quê? Não, é apenas para não perder a minha reputação de confrontar gente querida com você. Eu continuo te amando. Não, mas Aélio, nós não discordamos. É assim, nós aqui estamos fazendo esse trabalho de levar o evangelho entre nós, na nossa família, entre os membros que nos cercam. Eu acho que a gente faz isso. Agora, tem duas maneiras de fazer isso. Uma é julgando as pessoas e levando o chicote cósmico para bater nas costas de todo mundo e dizer você vai ser castigado, vai ser condenado ao inferno. E a outra é de você levar a revelação, levar a palavra de Deus, levar o ensinamento. E, bom, se a pessoa não se interessa, não se convence, é um problema dela, não é obrigação nossa converter a pessoa. Então, eu acho que a abordagem que nós fazemos com as pessoas é importante. Não se trata de fazer uma média, não se trata de ser politicamente correto. Se alguém me falar alguma coisa que não combina com o meu entendimento de Deus, eu vou rebater. Mas eu não acho que ninguém tem que cumprir nenhum rito para chegar à salvação. Esse é um problema pessoal de cada um. Então, assim, quanto mais a gente precisa argumentar para convencer alguma pessoa, mais errado nós estamos. Então, esse é o ponto. Agora sou eu, Aélio. Desculpe, me perdão. A Lilian, depois o Aélio, isso. Não, eu quero assim, eu quero pontuar duas questões aqui sobre essa parte, né? Primeiro, bom, acho que três. Primeiro,
estavam fazendo uma revisão, achei muito interessante, né, de todo o ensinamento de Jesus. E daí Jesus fala uma parte bem legal aqui, que eu estou vendo no meu celular, ali no 3, ele fala assim, ó. É que eu coloque, Lilian? Coloca, eu acho que é muito interessante, o 3 ali. Tá bom. 3. Então, ali, ó, disse Jesus, o meu reino e o evangelho relacionado a ele deverão ser o conteúdo da vossa mensagem. Então, aqui Jesus fala qual é a mensagem, né? Que nós devemos, quer dizer, o meu reino, quer dizer, do Pai, né? E todo o evangelho. Daí, depois ele continua, não vos deixeis desviar por pregações sobre mim e sobre os meus ensinamentos. Quer dizer, assim, no sentido de não ficar só falando de Jesus, de Jesus, de Jesus, né? Agora, esse sobre os meus ensinamentos, quer dizer, Jesus falava assim, Jesus... Eu acho que Jesus queria que os apóstolos, que fluísse dele, que fosse deles, né? Esse Pai, que eles falassem por eles, do Pai do céu, e sobre a Boa Nova, né? Depois ele continua ali, né? Proclamai o evangelho do reino e retratai a minha revelação do Pai dos céus. Mas não vos deixeis ser extraviados pelas vielas da criação de lendas, de construção de cultos, tudo que aconteceu, né? De crenças e de ensinamentos sobre as minhas crenças e ensinamentos. Então, sabe, foi uma coisa assim, né? As coisas foram indo de tal maneira que o que aconteceu, na verdade, foi muita essa questão, né, de crença, nossa, agora eu acho que está voltando um pouquinho, porque na Idade Média eles vendiam até pedaços da cruz de Jesus, né? Era uma coisa assim bem. Agora eu acho que a Igreja, a católica, pelo menos, né? Ela está voltando ao que deveria ser, né? A proclamação do amor de Deus, que Deus nos ama, mesmo com tudo aquilo ainda que cerca a igreja, com todas aquelas questões, eu estou vendo que está mudando aos poucos, né? A missa não é mais em latim, a missa já chega ao povo, todas essas questões. Então, eu acho assim eu acho que está mudando. E outra coisa também, depois ele continua aqui, né? E ele diz assim, ó, ide procurar os pecadores, olha que interessante, encontrai os afligidos e confortai os ansiosos. Nossa, eu achei muito legal isso, né? Então, ele diz para ir procurar essas pessoas. Quer dizer, eu acho que quem somos nós, né? Nós também erramos, mas eu acho assim interessante essa parte, sabe? A gente confortar os ansiosos, né? Lógico que a gente deve trabalhar tudo isso na gente, e a Egli faz, o trabalho dela é esse, né? Ela já faz esse trabalho, né? Então, mas a gente também tem que fazer isso, ou ele estava falando isso só para os apóstolos, que foram pessoas escolhidas, né, por ele, pergunto eu. Acho que não, né? Acho que é para todo mundo. A Hélia, depois a Isabela. Então, eu vou ser breve, porque eu já tomei demasiado tempo de todos. Mas, veja, é esquisito quando você está se sentindo gordo e vai procurar um médico para poder perder peso e encontra lá um médico gordo. Alguma coisa ele ia cuidar dele mesmo. Enfim, eu estou colocando só essa analogia para dizer o seguinte, é esquisito que uma religião que não é nem religião, que está começando, e que no mundo todo tem um número insignificante, se comparado com religiões institucionalizadas, vá querer chegar e dizer, você está errado, certo sou eu. É uma questão de lógica.
É esquisito que alguém seja um fracassado na vida e vai ensinar técnicas de gestão ou técnicas de administração. Se soubesse alguma coisa, não seria um pé rapado, um Zé Ninguém, seria um... Pare, não quero te ouvir. Tá. Eu estou trazendo essas analogias que talvez nem seja adequada para dizer o seguinte: nós, no Brasil, somos quantos? Quantos? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, que seja 1 milhão. 1 milhão, o que é 1 milhão? É nada. Como é que 1 milhão pode chegar e dizer, ô, você aí, presta atenção, você está errado, você está equivocado, certo ou eu? Né? Certo estou eu, lógico. Então, me parece ilógico. Eu posso ser um tipo difícil, mas eu não sou burro. Como é que o pequeno vai ensinar o grande? Como é que o pequeno vai querer prevalecer? Como é que o João Ninguém vai querer, né, acontecer em cima do João Alguém? Não faz sentido. Como é que um livro que está aí circulando no Brasil, sei lá, há 12 anos, 14 anos, pode chegar e, enfim, chegar acontecendo? Então, me parece ridículo até a pessoa querer cooptar, e a palavra usada aqui de julgamento, eu vou julgar você que está errado, enfim, faz sentido. É ilógico. Só que não se trata de julgar os outros e ser o dono da verdade, e no nível de dizer o certo sou eu e o errado é você. Não faz sentido. Para mim é ilógico. Ilógico. No entanto, quando os apóstolos saíram em missão, eles eram muito menores do que nós somos hoje. Desde a publicação do livro, sei lá, 34, são 67, mais 22, enfim. Há pouco menos de 100 anos. Quer dizer, a situação nossa é muito mais confortável pela tecnologia, pelo nível do público-alvo, pela experiência anterior, é muito mais fácil. Ou seja, a missão deles foi muito pior, muito mais difícil e com muito mais riscos e muito mais perigo. Então, simplificar o contraditório no nível, tá julgando o outro, tá, não me parece uma coisa correta de falar. Porque quem pensa assim, não quem fala, quem pensa assim querer cooptar a maioria, sendo parte de uma minoria insignificante, e numericamente insignificante, me parece que, no mínimo, bebeu. Ou cheirou alguma coisa que não devia. Então, não faz sentido. Não se trata disso. Para a conversa ser séria, a gente tem que colocar a coisa em perspectiva. Não se trata de julgar, se trata de você ter uma crença e você defende a tua crença, qualquer que seja a crença alheia. Se isso trouxer algum proveito... Então, os ensinamentos, seja de qualquer fé, de qualquer religião, a rigor tem que ter proveito pessoal. Então, o objetivo de verdade é individual. Se aquilo vai ou não, de algum modo, te favorecer na vida que você está levando, você vai ser uma... Enfim, se você vai ser uma pessoa melhor para os outros, não sei, mas você tem que ser, pelo menos, melhor para você mesmo. Eu, na verdade, não queria nem falar isso, eu acabei falando de bobeira. Obrigado. Obrigada, Isabela. Hoje eu não estou muito afim de falar, mas eu estou mais para escutar. Mas eu gostaria de compartilhar essa parte. Eu não estou com energia muito de combate. A idade que eu cheguei, embora eu seja uma jovem senhora, mas eu sou uma senhora idosa, como dizem meus colegas, e eu estou afim mais de amar, de abraçar, de beijar, não estou afim de ficar brigando. Então, assim, eu trabalhei muitos anos com várias pastoras, e principalmente uma pastora, e aí ela conversava comigo e eu dizia algumas coisas do livro de Urântia. Um dia ela chegou para mim e falou assim, Isabela, pelo amor de Deus, não me fale mais do livro de Urântia. Eu não aguento. Eu não suporto mais. Eu falei, está bem. Eu conversei há uns 3 meses atrás com o meu amigo, que trabalha comigo, um engenheiro civil,
e ele é ateu. E eu não sei o que ele estava falando, eu fui falando aí a gente entrou nessa parte do Durante, eu fui mostrando o universo, fui mostrando todos os universos, o endereço dele, eu localizei ele no universo. Ele falou, nossa, eu levei 1 hora, e eu não podia ficar 5 minutos com ele, porque eu estava muito atarefada. Falei, Jesus, a alma em primeiro lugar, o Senhor toma conta do meu trabalho. Aí eu falei com ele falou assim, Isabela, é muita coisa. Nossa, eu não consigo processar isso. Me dá um tempo, mas eu quero falar com você. Tudo bem, tem 4 meses que eu estou esperando. E eu aprendi, o Senhor me ensinou, eu não sei, ao altura do campeonato, acho que foi Jesus. A intimidade. Pelo menos na criação, eu acho que eu tenho intimidade com Jesus. Que eu tenho que me preocupar comigo. Isabela, se preocupe com você. Na hora que eu te perguntar o que você fez com você, o que você fez, eu vou falar, Jesus, eu estava preocupado com aquilo. Eu falei, eu não mandei você se preocupar com os outros, eu mandei você se preocupar com você. Eu falei, ai, Jesus, me perdi. Então, a minha preocupação é eu sentir essas coisas de Urântia, eu viver isso de Urântia no meu coração, eu quero que isso vibre no meu coração, que eu sei que as pessoas sentem. Às vezes eu estou tão bem, alguém chega perto de mim e fala, nossa, Isabela, mas você está muito bonita, meu Deus, como você está bonita. Aí eu vejo que eles estão vendo Deus. Eu falei, meu Deus, eu estou vibrando, eu estou indo. Por que eu falei aqui do Judas, Ângeles? Porque eu sou igualzinho Judas. Não tenho diferença do Judas. E a qualquer momento eu posso ser um Judas. A qualquer momento. Eu vejo isso claramente. Então, como que eu vou julgá-lo? Não tem como. E a gente fez a reunião de grupo de estudo em Brasília, domingo passado. E a gente prepara o lanche por minha conta. Como eu sou muito exagerada, entupi aquilo ali de lanche. Aí um dos irmãos falou assim, Isabela, quem é que vem? Eu falei, quem Deus convidar. Não se preocupe com a quantidade, se preocupe com a qualidade. Deixe Deus convidar. A gente colocou onde tinha que colocar. E aonde Deus tocar, vai vir. Aí o que aconteceu? Ficou eu e o Roberto. 1 hora depois, alguém liga para o Roberto. Queria falar com o Roberto. Aí o Roberto fala onde estava. Ele fala, é aquela reunião, será que eu posso entrar na reunião? O Roberto, sim, claro, venha. Eu e o Roberto estávamos orando. E aí ele veio. E nós recebemos com todo carinho e atenção total para ele. Assim, o convidado de Deus. Aí chegou o nosso outro irmão, e aí a gente começou a conversar. Ele começou a conversar coisas aqui da politicagem, porque a gente é todo envolvido aqui, um conhece o outro, enfim. Aí os irmãos pegaram e falavam assim, Isabela, o Fernando, Isabela, abre o livro. Eu falei, não, é vocês que conhecem, eu não conheço. Toma, Roberto. O Roberto pegava e falava, não, Isabela, toma o livro. Abre aí uma parte. Eu falei, Jesus, eu comecei a orar, abri o livro. Eu, abri o livro e comecei a folhear. Aí eu senti uma parte, falei, estou sem óculos, o título é esse. Eu não sei o que está aqui. Peraí, deixa eu pegar o óculos. Não, você vai ler, Isabela. Eu falei, tá bom. Comecei a ler. Tudo que estava naquela palavra, tudo, até o que as pessoas não falaram, estava na palavra. E um sabia que era verdade. Houve um silêncio naquele momento. Profundo. E a gente conversava, e o Senhor pegava os meninos que sabiam e interpretava, mas houve um silêncio. O rapaz falou assim, eu quero conhecer esse livro. E tem, acho que uns 10 anos que o Roberto fala sobre esse livro para ele. Ele falou, eu quero conhecer esse livro. Eu vou baixar esse livro. Então, eu aprendi assim, eu falo, a obrigação dele se salvar é ele com Jesus.
Aqui na minha casa, o meu esposo disse que ele é ateu. Eu falei, Jesus, está na sua mão. O que eu posso fazer? Eu acho que ele é mais, talvez... Aí eu fico feliz porque aquele cara que estava dormindo, ele também era ateu, aspas. Então, de repente, Jesus, ele é mais servo de Deus do que eu. E assim, eu acho que isso é um respeito com o outro. Porque o outro está trazendo histórias, crenças que ele não dá conta de sair desse lugar. E ele vai colocar o quê nesse lugar? E eu só acredito no livro de Urântia porque ele foi me dado no computador. Ninguém me deu o livro de Urântia. Ele apareceu no computador para mim. Então, eu nunca questionei nada no livro de Urântia. Se fosse um homem, eu não tinha acreditado. Então, assim, eu aprendi que tem a hora certa, a quantidade certa do saber, o momento certo, e a gente sente qual é a hora e o que nós podemos dizer. Eu achei linda a sua fala, Henrique. Lindo. E o irmão Aélio, ele faz a gente refletir, né? Ele é provocador. Ele gosta de ficar do outro lado do rio para fazer a gente se mexer. Porque se a gente ficar tudo de um lado, a gente não vai ver o outro lado. Então, se tem o A e o B, aí tem uma relação, tem energia, tem conhecimento, tem conflito. Nós vivemos na polaridade, por isso não tem jeito de não ter conflito, de não ter o outro lado. Porque quando há o outro lado, há movimento, há conhecimento, há crescimento. Se está tudo parado, nada se mexe, a água fica parada, ninguém se mexe. Não tem jeito da gente não ter polaridade, não tem jeito da gente não se mexer. Eu concordo. Obrigada, Isabela. Muito bom o seu depoimento. Obrigada. Uma coisa importante que, assim, os reveladores aqui do livro de Urântia, eles nos dizem que o livro não foi feito para essa era que nós estamos. Eles ainda falam, felizes aqueles que têm essa oportunidade de, estudando o livro, preparar pessoas para o momento em que o livro foi realmente preparado, foi divulgado, que é uma era que eles dizem que é quando acabar a guerra, essa guerra ideológica que nós temos em andamento, que alguns confundem com comunismo, outros não, cada um tem uma ideia diferente. Eu, pessoalmente, apesar de ver que os reveladores não gostam do comunismo, isso está evidente no ensinamento deles, eu acho que eles não estão se referindo à era do comunismo, eles estão se referindo à era do materialismo, que é outra coisa, é essa fase de ateísmo que nós estamos passando. Então, os reveladores dizem que a gente não tem noção da importância do trabalho que nós estamos fazendo como estudantes do livro de Urântia na preparação dessa nova era. Ele falou, vocês não têm ideia de quanto que isso muda a vida de vocês e muda a vida do mundo. Os reveladores também falam que a disseminação do livro não é revolucionária, ela é evolucionária. Então, não é assim, não vamos publicar o livro em todas as estações de TV do mundo, fazer uma campanha midiática, não é isso. Essa é uma campanha, essa disseminação é boca a boca mesmo, eles falam disso, né? Então, não é um negócio para a gente fazer uma revolução, não é essa a ideia.
E o Aélio tem razão, a gente ainda é um grupo pequeno de pessoas. Nós não somos mesmo muitos, apesar de já ter mais de 2 milhões de livros publicados e divulgados no mundo, baixados, etc. É um número muito pequeno de coisa, mas está crescendo, né? Henrique, eu não sei se eu estou errada, mas eu penso assim, a gente fazer o que a gente sente, é o nosso melhor. Por exemplo, você e Sueli estão aqui no grupo de estudo há 8 anos. Então, assim, eu entendo assim que a obra é do Senhor, é de Deus. Então, a gente vai fazendo de acordo com a nossa perna, de acordo com o nosso melhor, e quem vai fazer tudo isso é Deus. Isso naturalmente, mesmo. Isso vai prosperando. Isso. Nós somos só um meio utilizado por Deus para poder divulgar a palavra dele. Não sei se eu estou habilitado para compartilhar a tela aqui. Sussu, você pode Você é clicar? co-anfitrião, será que você não consegue? Vamos ver, eu vou tentar. Então, o livro vai se espalhando, os ensinamentos vão se espalhando pelo mundo. E vou compartilhando aqui minha tela. Então, é assim, esse azul mais escuro é onde a gente tem uma presença mais forte no mundo. O Aélio ia adorar ver esse mapa. Então nós temos alguns núcleos, como aqui, por exemplo, acho que vocês estão vendo o meu cursor aqui, que são associações de línguas, de idiomas, é uma associação que é de alemão. Onde tem o número 4, tem a Associação Nacional. Onde tem o número 3, tem uma associação local. Então, essa cor mais clarinha, e assim vai indo. Então, é claro, nós não temos aqui mapeado tudo que existe no mundo de difusão ou de distribuição do livro de Urântia, porque muita gente não faz contato com a gente para a gente saber, né? Então, começou lá em Chicago, na cidade de Chicago. Vocês viram ali que a gente já coloriu uma parte importante do mundo. Não que tenha muitos milhões, mas tem trabalho intenso de apóstolos, de disseminadores. Vocês viram lá que o Brasil está lá numa cor mais escura. E a gente tem que reconhecer o trabalho que é feito por essa organização, pela associação. O pessoal não tem ideia, não tem noção da dificuldade, da exigência, dos desafios que quem está na liderança de uma associação como essa do Brasil, onde o Milton está, por exemplo, que ele é o presidente da Associação Brasileira, vocês não têm noção de quanto a pessoa tem que se doar, de quanto sapo tem que engolir, de quanta coisa tem que fazer para manter a organização em pé, funcionando e ajudando a disseminar o livro. É um trabalho incansável. E quem veste essa pele, essa responsabilidade, enfrenta um desafio que vocês não têm ideia. Não têm ideia, a gente não ganha nada. Absolutamente nada. Então, ninguém das associações tem salário. Ninguém recebe nenhum centavo, nada. Mas os líderes dessas associações, que não é uma instituição secular, nós não estamos ditando norma nenhuma para ninguém, eles não ganham nada, mas eles têm a responsabilidade total, civil e criminal.
Flávio também sabe disso, já foi vice-presidente. Claro, também. Então, assim, se tiver um problema, não é uma empresa que tem sócios e que responde por aquilo ali. Quem responde é o presidente e o vice-presidente. A lei não reconhece membros ou associados. Quem responde civil e criminalmente pela associação é o presidente e o vice-presidente. E, além disso, ainda tem que engolir todos os sapos e todos os problemas que engole todo dia e fazer muitas horas de trabalho. Tenho certeza, o Milton e o Flávio sabem disso, eles mesmos trabalham várias horas por semana. Eu sei disso porque eu já estive lá, e eu sei disso porque estou na Associação Urante Internacional. Eu dedico, no mínimo, 3 horas por dia do meu dia para as minhas obrigações da associação. E, frequentemente, passa de 5, 6 horas por dia. E a gente trabalha, tem que... Então, assim, não é uma coisa simples. Então, eu acho que, de fato, nós somos poucos, não somos muitos, mas vocês viram lá no mapinha como que a coisa vai espalhando, né? Que nem um rastilho de pólvora. E todos nós somos partícipes disso daí. E é por isso que essa união dos estudantes, dos grupos, é importante, porque a nossa missão, além de estudar, é de levar essa oportunidade de conhecimento até outras pessoas, dar oportunidade para as outras pessoas. Mas o desafio é falar do livro de Urântia sem mencionar o livro de Urântia. Então, as pessoas reconhecerem em nós um discípulo de Jesus, um filho de Deus, uma pessoa que leva amor, uma pessoa que leva carinho, que leva compreensão, leva apoio, leva serviço, não cobra nada em troca, e não precisa ficar fazendo publicidade do livro. Se alguém interessar, se alguém tiver interesse, a gente fala do livro. Onde você tirou essas coisas? Eu falo. Mas a nossa missão não é mostrar a capa do livro para as pessoas, dizer, você tem que ler isso daqui, até porque o cara vê um livro de 2.200 páginas, já cai de costa, né? Fala, não, você está louco que eu vou ler esse negócio aí. Então, o desafio é a gente vivenciar o livro de Urântia. Vivenciar é servir aos nossos irmãos, servir aos nossos familiares, a gente ter ouvido para escutar, ter ombro para acolher, braços para abraçar, levar o amor, levar o carinho. É por isso que eu falei que se a gente tem que explicar demais, tem que argumentar demais para convencer alguém, nós estamos fazendo alguma coisa errada. Nós não estamos sendo um representante de Deus. Então, Isabela, você não se preocupe, você está cuidando de você, porque estar a serviço de Deus é cuidar de nós. Estar a serviço de Deus é estar a serviço do Pai e dos nossos irmãos. Sempre, sempre. E é por isso que a gente pode dedicar horas de trabalho e desaforos e brigas, porque a gente sabe que alguém tem que fazer esse trabalho. Se não fizer, a revelação vai ficar guardada lá na gaveta, em algum lugar, e não vai acontecer nada com ela. Então, mas tá bom, acho que eu falei umas coisas que nem precisava falar aqui, mas é importante a gente ver. Mas, Henrique, eu acho que, por exemplo, você, a Sueli, vocês certamente tiveram um chamado para estar neste lugar. Vocês sentiram alguma coisa no coração? Como você, como a Lília, como todos nós. Então, o Senhor está fazendo a obra, Ele está fazendo. O Milton vai ficar na UAB, você vai ficar por aqui, depois eu ponho o Milton ali, o Milton vai abrir, barará, barará. E eu estou vendo assim que a obra está crescendo por meio dos grupos de estudo. Ela está crescendo por baixo,
e não pela cabeça, não com a institucionalização. Ela está crescendo de uma Exatamente. forma informal, 1 ou 2, 5, 4. E essa é a recomendação. Formem milhares de grupos de estudo. Essa é a maneira de disseminar. Parece que é uma célula, né? E vai formar um corpo. O corpo está sendo formado aí. É assim mesmo. Então, não é fácil mesmo. A gente tem uma ansiedade de que nós sejamos bilhões. Algum dia a gente vai ser bilhões. Não o livro de Urântia, mas Deus, o Pai, algum dia vai ser desejado e amado por bilhões. Hoje não é bem assim. Vamos torcer para que esse dia logo chegue. Então, é isso que é importante, não é o livro de Urântia. É a gente levar o Pai até todas essas pessoas, levar Jesus. Se quiser depois estudar o livro de Urântia, ou ser católico, ou ser protestante, tudo bem. Isso não é importante. Henrique, a gente tem 7 leis no universo, né? Pelo menos dizem, né? Uma delas é a vibração. Então, eu acho que é o que você falou. Se eu estou estudando Urântia e eu sinto esse saber, na minha vida, eu vivo isso, eu vibro isso. E aí eu vou atrair pessoas que, por algum motivo, o universo quer aquelas pessoas, e aí a gente vai atraindo essas pessoas. Porque não adianta eu pegar uma pessoa e convencer dela ir na reunião, ela chega na reunião, frequenta 1, 2 vezes, mas ela não se sustenta por muito tempo. Não. E aquela que é convidada do Senhor, ela entra, ela ouve, ela pergunta e fica. Eu falei com uma pessoa, ela, não, eu estou interessada, quero ir. Aí eu coloquei elas no grupo e ela foi. Aí ela disse que... Aí ela me chamou, me pediu que eu devolvesse o livro, que eu dei o livro para ela. Aí ela falou assim, Isabela, eu não dou conta. Eu prefiro ficar na igreja mesmo. Então, mas está bom. Eu acho que está legal desse jeito, não tem problema. Os reveladores nos dizem, olha, quem busca a Deus já o encontrou. Não importa se você é espírita, se você é evangélico, Exato. Se você é católico, todo mundo que busca a Deus já encontrou a Deus. Exato. Então, o que é preciso? É preciso a gente crescer nessa espiritualidade. A gente não pode ficar no conforto de ter um discurso e outra ação, né? É isso que é importante, a pessoa acreditar, ter fé no Pai, acreditar nisso daí, nessa existência, que é isso que muda as nossas vidas. Você lê o livro de Urântia, ou seguir a religião católica, ou seguir evangélico, ou espírita, não muda as nossas vidas. O que muda a nossa vida é a nossa fé no nosso Pai. É isso que faz uma transformação na nossa vida, que nos impede de trair esse amor que nós temos pelo nosso Pai. Então, quando a gente tem essa fé verdadeira, não importa a religião que você está, você não vai sair do caminho. A gente não sai do caminho. Quando a gente escorrega, é uma escorregadela e logo volta para o caminho, porque nós somos humanos passíveis de erro. Mas quem ama o Pai, sente o Pai de fato no seu coração, não vai fazer errado, não vai se desviar do caminho. E nós falhamos porque nós somos seres humanos, nós vivemos de experiência do nosso aprendizado. A gente não tem que ser santo, não é o Espírito que baixou a santidade aqui. Não é isso, porque mesmo seguidores estudiosos do livro de Urântia,
eles fazem questão de dizer não, porque você tem que dar os frutos do Espírito, você tem que orar não sei quantas vezes por dia, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você não tem que, a gente não tem que falar para ninguém o que cada pessoa tem que fazer. Ela tem que sentir isso no seu coração. E o nosso trabalho é só aceitar as pessoas, recebê-las, abraçá-las, entender as pessoas. E, se puder, vamos ajudar, vamos tentar dar conforto. Mas a minha experiência, eu não consigo transferir para ninguém daqui. Cada um tem que construir a sua própria experiência. E é por isso que a gente tem que respeitar essas individualidades, essas crenças, porque senão a gente não promove o crescimento. Então, de que maneira que você divulga o livro de Urântia para a sua família? Olha, amando a sua família, dando apoio, mostrando que você está disponível, mostrando o pai quando você tem oportunidade, falando de como é bom você conhecer a Deus e estar com Ele. Você não precisa falar para ninguém que tem que ler o livro de Urântia. Não precisa fazer isso. Você pode até falar, mas a gente não tem que convencer ninguém de que esse é o caminho. Também não tem que convencer ninguém que o espiritismo é o caminho, o catolicismo é o caminho. Não. A gente tem que ser um representante de Jesus e proclamar o Evangelho. Proclamar o Evangelho não significa vender o livro de Urântia. Não é essa a ideia. Se a gente tiver a oportunidade de fazer isso, legal, vamos fazer. No começo, eu tentava convencer todo mundo. Eu virei o cara mais chato do bairro. E todo mundo já me chamava de louco, falava, não quero nem ficar perto desse cara, ele é muito chato. Né? Não conseguia atrair ninguém com esse tipo de atitude, né? Mas quando a gente vai mudando, as pessoas vão aceitando. A minha família sabe que, segunda-feira à noite, não adianta convidar para nenhum compromisso, porque a gente está aqui nessa reunião. Quarta-feira tem escolinha, quinta-feira tem não sei o quê, sábado tem não sei o quê. Sobra pouco tempo para a família? Sobra, mas quando sobra o tempo, você dedica integralmente aquele tempo com amor, com carinho, com dedicação pelas pessoas que estão do seu lado. Né? Não tem... assim, a Sueli sabe que muitas horas ela fica privada do convívio comigo, porque eu estou trabalhando para a Urântia. E não são poucas as reuniões. Ela podia reclamar e falar, puxa, mas você não tem tempo para mim. Ela trabalha junto muitas vezes, né? Então, e a família também é assim, mas eles sabem que quando a gente não está fazendo esse trabalho, a gente tem uma dedicação integral para cada um deles, né? Então, acho que é isso que é importante, as pessoas sentirem que você ama a Deus, que você ama seus irmãos. Essa influência, ela é passada para os filhos, ela é passada para os amigos, ela é passada para os familiares. No meu trabalho também funciona assim, eu tenho muitos funcionários, tenho 280 funcionários. E eu trato eles não como funcionários, eu trato eles como irmãos. Muitas vezes o pessoal até confunde as coisas, acaba misturando, mas tomando um partido que não devia dessas coisas. Mas a gente tem que ter Deus no coração, tem que ter esse amor pelas pessoas que estão conosco, né? Para mim, demitir um funcionário é um tormento, é uma tortura, eu não consigo fazer isso. Né? Então, mas também ser bonzinho demais também não adianta nada. Então, mas a gente leva isso para o trabalho, leva isso para os amigos, leva isso, enfim, em todos os ambientes onde a gente gente leva, pode ir lá no meu escritório, está lá o livro de Urântia em cima da mesa, vamos lá não sei aonde, todos os lugares que eu estou, está o livro de Urântia naquele lugar. Pode procurar que tem um ali perto. Né? Mas não com o objetivo de vender
o livro de Urantia, não é essa a ideia. Eu sei que se alguém quiser, vai me perguntar, e eu vou falar, né? Mas deixa ali. Então, eu quis mostrar esse mapa para vocês e falar da importância desse trabalho que nós estamos fazendo juntos aqui. Porque todo esse trabalho que a gente faz juntos aqui, de alguma maneira, vai irradiando no nosso entorno, né? Vai crescendo, né? E, aos pouquinhos, a gente vai se transformando numa maneira de revelar a Deus, né? De ser um espelho dos olhos de Deus, de alguma maneira, para que as pessoas possam perceber aquilo que a gente sente, aquilo que a gente... Então, eu acho que esse trabalho é importante, né? E a gente tem esse grupo de estudo aqui, eu acho que eu já falei outras vezes, mas é fundamental, se você tem oportunidade, faça um grupinho de estudo, né? Existem guias que nos ajudam a fazer isso. Se precisar do apoio da associação, a associação vai nos ajudar. Se precisar do meu apoio, eu estou pronto para ajudar. O grupo de estudo não precisa ser grande. Ele precisa começar com uma pessoa disponível, que não é... Assim, esse compromisso é fundamental. É disponível de estar naquele dia, naquela hora, naquele local, sempre disponível para a pessoa saber que se você procurar, você vai estar lá. Então, é isso que a gente precisa. Às vezes começa marido e mulher, às vezes é 2 amigos, e fica assim meses, anos, e de repente junta mais um, junta mais outro, e coisa. Então, essa é uma coisa importante, a gente pensar em algum momento, vou fazer um grupo de estudos adicional aqui com meus amigos, ou meu bairro, ou meu, sei lá, do jeito que achar que é melhor. Em algum momento vai dar frutos aquilo ali. Então, é muito legal. E o propósito do grupo de estudo não é só estudar. Nós temos que ter um objetivo, nós temos que ter uma meta. Primeiro conosco mesmo, essa meta de mudar a nossa espiritualidade, de mudar o nosso relacionamento com Deus. Esse é o propósito do grupo de estudo, da gente buscando compreender a Deus, buscando compreender a revelação de Deus, tentar melhorar e mudar a nossa vida. Feito isso, o nosso compromisso é de mudar o nosso entorno, as coisas que estão à nossa volta. Mas nós não temos que ter o chicote cósmico na mão, não é isso. Nós temos que servir, servir, servir e servir. Então, se a gente conseguir, a gente não consegue isso do dia para a noite, é um trabalho de crescimento, de progressão. Nós não temos que ficar nos cobrando isso, nós não temos, puxa, o Henrique falou lá e eu não fiz ainda um grupo de estudo. Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Não, isso acontece naturalmente, a gente não tem que se cobrar nada disso. O que nós precisamos fazer, nós já estamos fazendo aqui. E aos pouquinhos as coisas vão florescendo, né? Então, isso que eu espero que a gente consiga com as nossas reuniões aqui, amar cada vez mais ao nosso Pai, a nós mesmos, entre nós. A gente falou dos 8 anos aqui. Nossa, que felicidade a gente poder ter tantos amigos, tantas pessoas que compartilham com a gente desse estudo conjunto, porque nós estamos estudando junto aqui, né? Então, isso, né? Então, já são 10h10, acho que nós podemos pensar. Sussuzinha, Henrique, foi saudade, muito linda. Henrique, foi muito linda a sua fala. Muito obrigado, Caiu Isabela. como semente no meu coração. Isso. Aprendam a não se cobrarem. Não tem que cobrar nada. A gente tem que se colocar
a serviço de Deus, à disposição de Deus. Nós vamos errar, bater cabeça muitas vezes. E as coisas são muito simples. Nosso Pai é muito simples, ele pede muito pouco de nós. A única coisa que nós temos que ter é convicção e amar Ele dentro do nosso coração e nos esforçarmos para amarmos os nossos irmãos. A gente não precisa se castigar, não precisa fazer penitência, não precisamos fazer análise para achar que nós estamos... É simples, nós só temos que amar o Pai e os nossos irmãos, mais nada. O resto é tudo uma consequência, não existe fórmula, não existe equação matemática, é tudo simples, né? Então, vamos viver a nossa vida com muito amor, com muita disposição. Só isso, não precisamos ficar cobrando nada de nós mesmos. Esse é um castigo quando a gente faz isso. Então, eu acho que é muito legal a gente ter essa sensibilidade. E eu quero agradecer publicamente ao Milton, ao Flávio, e a todos vocês, todos aqueles que trabalham e se dedicam. A Lilian também trabalha bastante. A Lilian, enfim, muitos Todos de nós que se dedicam de corpo e alma para que as coisas aconteçam. A gente não está aprendendo, a gente não sabe fazer as coisas, ninguém veio ensinar a gente, não. É o Espírito Santo que vai aos pouquinhos, o nosso ajustador, tentando nos iluminar, e a gente vai dando as butinadas que tem por aí, mas vai dando certo.